Minha nossa, William entrou em uma caverna durante uma expedição arqueológica. Havia 3 saídas, porém só uma delas era segura. O mapa dizia que atrás da primeira tinha um poço que engolia tudo que caísse lá dentro. A segunda saída levava a dinossauros perigosos que o comeriam vivo. E a terceira a um vulcão em erupção. Qual porta ele deve escolher? A segunda, pois os dinossauros foram extintos há milhões de anos. Você está fugindo de um bando de zumbis e se depara com 3 portas. Atrás da primeira tem um incêndio. Da segunda há um lago. E da terceira, uma cobra venenosa. Qual é a melhor opção? Eu aconselho abrir a segunda porta e pular na água. É só um lago, você consegue. Durante suas férias na selva, o Cadu foi capturado por uma tribo. Eles o amarraram e disseram que o jogariam dentro de um dos 3 buracos. Ele podia escolher. O primeiro estava cheio de zumbis. No segundo, havia chamas ardentes. E o terceiro estava repleto de plantas carnívoras enormes. Qual dos buracos o Cadu deve escolher? O terceiro. As plantas carnívoras comem apenas mosquitos e não oferecem perigo algum aos humanos. O Augusto ligou para a polícia denunciando um roubo em sua casa. O detetive Carlos chegou e pediu ao rapaz para contar o que havia acontecido. Ele disse que tinham entrado em seu quarto e viu alguém saindo pela janela. O ladrão certamente o ouviu andando dentro de casa. Quando Augusto olhou para sua mesa, viu que seu dinheiro havia sido roubado. O detetive perguntou ao homem se ele havia tocado em mais alguma coisa. A resposta foi não. O Carlos encerrou o caso e se recusou a iniciar uma investigação. Por quê? O ladrão não sairia pela janela sem pisar sobre a cama. Porém, os lençóis estavam perfeitamente arrumados e limpos, e o Augusto disse que não havia tocado em nada. Ou seja, aquela era uma falsa denúncia. A Gabi é arqueóloga e estava à procura de um tesouro pirata. Em uma das cavernas de uma ilha deserta, ela finalmente o encontrou. Mas eram 3 baús, e um deles estava cheio de ouro e pedras preciosas. Porém, se ela escolhesse o errado, coisas terríveis aconteceriam. Ainda bem que havia instruções em cada um deles, porém só uma delas era verdadeira. 1. O tesouro está neste baú. 2. O tesouro não está neste baú. 3. O tesouro não está no primeiro baú. Qual dos baús guarda o tesouro? Vamos resolver este caso por etapas. Se a primeira indicação estiver certa, o tesouro estará no primeiro baú e as outras mensagens serão falsas. Nesse caso, a segunda mensagem também estará correta. Então, não é o caso. Se a segunda mensagem for verdadeira, então o tesouro não estará no primeiro baú. E nem no segundo baú também, exatamente como diz a mensagem. Ou seja, ele deve estar no terceiro. Porém, isso torna a terceira mensagem correta também. Isso não pode acontecer. Se a terceira afirmação for verdadeira, a do primeiro baú estará errada, então podemos concluir que não há tesouro algum no primeiro baú. Como a segunda mensagem está errada também, o tesouro só pode estar lá. Agora, não há contradição alguma e o tesouro está mesmo no segundo baú. Ufa! Mais alguém aí está com um nó na cabeça? Só eu? Ok. A Larissa e a Emília são amigas virtuais. A Larissa disse que seu aniversário é no inverno e a Emília disse que o dela é no verão. Porém, alguns meses depois, as duas fizeram aniversário no mesmo dia. Nenhuma delas mentiu. Então, como isso é possível? Elas moram em hemisférios diferentes. Quando há inverno nos Estados Unidos, é verão na Austrália, e vice-versa. A Flora chegou em casa após um longo dia de trabalho e viu que sua caneca preferida estava quebrada. Ela perguntou às filhas quem tinha feito aquilo. A Kátia disse, não fui eu. A Selena falou, nem eu. E a Ana dedou, foi a Selena. A Flora conhecia bem as filhas que tinha, então imaginou o que havia acontecido. Só uma das meninas estava dizendo a verdade. Qual delas quebrou a caneca? Se
Se a Kátia estiver dizendo a verdade, então, em primeiro lugar, não foi ela que quebrou a caneca. Aí as duas outras meninas estão mentindo. Se a Selena está mentindo, a culpa é dela. Mas aí a Ana estará certa e teremos uma contradição. Digamos que a Ana está dizendo a verdade. Então a Selena quebrou a xícara e está mentindo. Mas aí a Kátia estará dizendo a verdade também, quando diz que não foi ela, supondo que a Selena está dizendo a verdade. A garota disse que não foi ela, então vamos acreditar. Sendo assim, a Kátia e a Ana estão mentindo. A Kátia disse que não foi ela, mas foi. E a Ana disse que foi a Selena, mas está mentindo. Então, a Selena é uma menina honesta e a Kátia é a culpada. A Ana é só cúmplice mesmo. A Gisele estava passeando pela floresta, como sempre, mas não se perdeu desta vez. Lá estava ele, o caminho para casa. Mas a outra estrada dava na casa da bruxa. Após pensar um pouco, a Gisele decidiu fazer uma visitinha à sua velha amiga. A bruxa disse que não tinha nenhum enigma para aquele dia e que a jovem estava livre para seguir seu caminho. Mas a Gisele tinha um e propôs um desafio. Se a bruxa errasse, a garota levaria o gatinho dela para casa. Querida bruxa, imagine que você está em uma sala escura. Como conseguirá sair dela? É só parar de imaginar. Spoiler, a bruxa acertou e ficou com o bichano. Não foi desta vez, Gisele. Um policial estava caminhando pelas ruas de um bairro e parou um homem. O oficial perguntou o que o cara estava fazendo e ele disse que tinha acabado de sair de casa para ir ao supermercado. Porém, o policial não acreditou nele e o prendeu. Por quê? Veja, está nevando e há pegadas frescas na neve que levam a uma das janelas da casa. Os proprietários geralmente usam a porta da frente para sair da casa, então esse senhor certamente é um ladrão. O seu Braga era um senhor rabugento que não gostava que os adolescentes passassem próximo de sua casa. Então um dia ele resolveu denunciá-los para que fossem proibidos de chegar perto dele. O homem chamou as autoridades e disse que estava tomando chá na sacada de casa quando os tais adolescentes jogaram uma bola de beisebol nele. Por sorte, a bola voou por cima de sua cabeça. Porém, o policial não acreditou em uma só palavra do que o senhor disse. Por quê? Veja só a sacada. Ela é toda feita de vidro. O lugar em que o seu Braga fica está perto de uma janela. Se a bola de beisebol tivesse mesmo voado para cima, como ele disse, teria quebrado o vidro. O Tomás estava colecionando bonecos. Alguns ele tinha ganhado do avô. Eles eram super raros e sua coleção de mais de 500 deles valia cerca de R$1 milhão. Um dia ele chegou em casa depois de ter passado o fim de semana fora e sua coleção não estava lá. O detetive Carlos assumiu o caso. Havia 3 suspeitos. Todos eram vizinhos do Tomás. O detetive disse que a coleção de bonecos havia sido roubada e perguntou o que eles estavam fazendo durante o fim de semana. A Sandra disse que estava no bairro, mas apenas trabalhando e que não tinha nada a ver com o roubo dos tais bonecos. O Matheus afirmou que a avó estava na casa dele, então ele passou o tempo todo com ela e não teria espaço para guardar 500 bonecos em sua casa. O Gilson falou que nem estava no bairro e que tinha acabado de chegar em casa. Quem roubou a coleção? O Matheus. Ninguém mencionou quantos bonecos havia na coleção, mas ele sabia dessa informação. A Samantha, uma mulher rica, deu falta de uma quantia de dinheiro em sua carteira. Havia 3 pessoas na casa: Maicon, o zelador, Guto, o jardineiro, e Silvio, um rapaz que levava o cachorro da família para passear. Ela denunciou o caso. A polícia coletou as impressões digitais da carteira, mas só encontrou as da própria Samantha. Mesmo assim, eles ainda tinham um principal suspeito. Quem era? Era o zelador, o Maicon. Ele estava usando luvas, por isso conseguiu roubar a grana sem deixar rastros. A Anabela não queria ir à escola. Então, de manhã, ela desceu do quarto e falou para a mãe que estava passando mal porque tinha comido um pedaço de maçã na noite anterior que certamente estava envenenada. Porém, a mãe não acreditou na filha e a mandou para a escola assim mesmo. Por quê? Apenas uma mordida na maçã, que está fresca.
Se a Anabela tivesse mesmo comido a maçã na noite anterior, a polpa da fruta estaria marrom, mas não era o caso, então significa que a garota armou aquilo tudo. Na escola, a Sofia abriu seu armário e viu um envelope. Dentro dele havia um calendário e um bilhete de um garoto, perguntando se ela queria ser o par dele no baile de formatura. Porém, em vez de um nome, havia apenas vários números: 17, 2, 30 e 25. Quem será que convidou a Sofia para o baile? O calendário é a chave de tudo. Você só precisa pegar todos os números e ver qual nome as primeiras letras do respectivo mês formarão. Ou seja, 17 está circulado em agosto, então é um A. O número 2 está circulado em dezembro, o que nos dá a letra D. O número 30 está grifado no mês de abril, então temos A de novo. E por fim, o número 25 está marcado no mês de maio, então temos um M. Parece que o nome do admirador da Sofia é o Adam. O problema é que há 13 Adams na escola dela. A Elisa entrou em uma loja de artigos para a festa para comprar alguma coisa. Ela soube que 1 custa R$1, 17 custam R$2 e 103 custam R$3. Ela precisava de 22. O que você acha que a garota está comprando e quanto ela vai pagar? A Elisa provavelmente está comprando velas para colocar sobre um bolo de aniversário. Então, cada uma custa R$1. Ela precisa de 22, que são 2 velas com o número 2.